isso aí. Bônus, minha gente. Olha o clássico. Agora, Bônus cantando com esse cara aqui, ó. Olha a voz. Olha o poderio vocal. Ó. Bruce Springsteen. O melhor, tá? Pra você. Véspera de feriado. Terça-feira. Aqui, Rede Vida e Televisão, ao vivo, Padre Marcos. Quer algo melhor? Só se for os convidados aqui. Tamo junto, minha gente. Curtindo Bruce e Bônus, hein? Show de bola. Olha, para começarmos bem mesmo esse programa, eu convido o senhor, a senhora, vocês, a virem junto com o Padre Marcos. Vem junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Só Ele é o Senhor. Muito bem, minha gente, muito bem. Olha aqui, ó. Programaço hoje, hein? Bendita a hora ao vivo aqui. Amanhã nós vamos celebrar um feriado da Consciência Negra, né? Em plena quarta-feira vamos celebrar, metade da semana. Mas que bom, dá para dar uma descansadinha, né? Mas olha, deixa o padre apresentar os convidados aqui. O padre vai começar hoje pelo meu lado esquerdo, tá? E o seu direito aí. Olha só, gente. Ela é uma baita de uma jornalista e organizadora de eventos. E ela é nada mais, nada menos do que a nossa querida Ariane Garcia. Arianinha, Deus abençoe, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Foi ontem que você lançou o seu livro? Foi ontem, o lançamento da Porteira para o Mundo. Olha aqui, ó, gente. Mostra aí, mineiro. Ontem batendo o recorde aqui, ó. Olha lá, tá sendo mostrado. Bateu o recorde aí já de... Recorde de vendas do livro mais vendido em lançamento na Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi, no ano de 2024. Que maravilha, parabéns. Mostra o quanto você é uma mulher esforçada, competente e muito dedicada. E abençoada. E abençoada. Muito abençoada. Tudo, é? Deus foi muito generoso comigo. Maravilha. Olha, ela tá, e esse livro aí ela escreveu junto com o Augusto Cury também, gente. Prefaciou. Ele prefaciou para você. Prefaciou o livro. Que da hora, hein? Vamos lá. Bacana. Daqui a pouco nós vamos falar com ela mais e mais. E ele aqui, ó, pela primeira vez aqui no meu programa, cantor, compositor. Ele iniciou sua carreira em 92, quando criou uma música para um festival escolar. Olha que interessante, o que levou à formação do grupo Comando Negro. Mas após uma tragédia pessoal, daqui a pouco ele poderá falar, o Lelo encontrou no samba uma nova missão, tá? Fundando o grupo Visala, né? Visala. Visala, e posteriormente seguindo uma carreira solo. Meu querido Lelo, cantor e compositor. Lelo. Boa tarde, padre. Que honra. Boa tarde a você de casa. Boa tarde aos convidados. Que honra estar aqui com vocês hoje para a gente trocar essa ideia, trocar informações. Muito obrigado pelo Você é muito querido. Seja muito bem-vindo aqui, viu? Amém. Muito obrigado. Quem é que não gosta de música, hein, Lelo? Quem não gosta de música, vou trocar só um pouquinho. Quem não gosta de música, bom sujeito não é. Tá vendo? É ruim da cabeça. O doente do pé. Boa, Lelo. Ou doente, é ruim da cabeça ou doente do pé. Eu concordo. Mas olha aqui, ela também está vindo pela primeira vez, agora à minha direita e à sua esquerda. Ela que é cirurgiã plástica, doutorada no Hospital do Câncer AC, professora, enfim, gente, muito capacitada. Doutora Tatiana Turneski, é isso? Tournier. Tournier. É francês. Tournier. Tatiana, seja muito bem-vinda. Prazer. Obrigado por você ter Prazer vindo, enorme. viu? Obrigada a você Super pelo médica convite. importantíssima aqui, minha gente. Primeira vez aqui no meu programa. Ele já veio aqui no meu programa. Ele é tricologista dos bons.
meu querido doutor João Gabriel. Doutor, gratidão. tamo junto. Que alegria estar Seja aqui. bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado. Tamo junto sempre. Maravilha, gente. Vamos ver então, junto com eles, eu queria ouvir aqui um pouco o pensamento do dia que está aqui na tela aqui, ó. Queria ver um pouquinho a opinião de vocês. Olha aqui, ó. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Legal, né, gente? Ó, é um pensamento super legal. Suba o primeiro degrau com fé. É? Agora sim, eu só quero dar uma pimentada, mas eu já não vou nem discutir isso com vocês. Existem dois tipos de fé, né? Uma fé que ela é uma fé oriunda da religiosidade espiritual. Eu tenho fé em Deus. E essa fé em Deus é aquela que mesmo que você não conquiste coisas que você queria, você continua acreditando plenamente, esperando com uma convicção que Deus tem o melhor para você. Porém, existe uma outra fé, que é a fé que a gente também, de uma maneira convencional, humana nossa, ela também existe. É aquela coisa de, eu acredito, eu vou, eu posso, né? Eu vou lutar e eu vou alcançar. Vamos para frente. Esse é um pensamento que eu só queria jogar para vocês. Mas vamos lá. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Vocês concordam? Queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Por favor. Eu concordo e, resumidamente, é bíblico, né? Porque basta cada dia o seu mal. Então, a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Porque se Deus cuida dos pássaros, né? Dos pequenos animais e provê o alimento e nos manda, nos ordena não nos preocupar com aonde vamos morar, o que vamos vestir e que já está tudo preparado, é um ato de fé, quando você acredita que o seu amanhã, que parece que é tão próximo e muitos não têm a oportunidade de ter, mas é resumidamente isso, né? Basta cada dia o seu mal e ter fé, que Deus vai nos dar um futuro brilhante, acreditando na salvação. Esse é o nosso futuro, para quem crê em Deus. Para quem crê em Deus. Não é? Uma vez eu estava na padaria e falei para o meu colega assim, doutora, olha, vamos tomar um cappuccino? Vamos. Moça, prepara um cappuccino para nós. Ela entrou lá para dentro da cozinha e nós ficamos conversando. Depois ela veio com o cappuccino pronto e a gente não soube, não viu como que ela fez. Se ela estava resfriada, se ela estava escorrendo o narizinho dela. A gente apenas teve que acreditar, teve que ter fé. Na vida tem um pouco essa questão também, doutor, na sua opinião? Com certeza. Eu algumas vezes já me vi em cirurgias difíceis que eu falava que assim, o que eu vou fazer? Casos difíceis, até de trauma, que aconteceu. Simplesmente fiz o que tinha que fazer. Eu achei que alguém estava me guiando ali. Então é fé de acreditar, de ir adiante, a vida é isso, né? Dar o primeiro passo. Dá para continuar. Olhar muito os que faltam. A vida é isso, a vida vai ter risco, se lançar isso no faz escuro. parte, faz viver parte. Cada dia. Viver como se fosse o último, né? Como ser feliz, se fosse o último. Ser feliz dentro do possível ali na sua realidade. Que legal, bacana. Eu acredito nisso, sim. Legal, doutora Tatiane. E aí, doutor João, o que o senhor me diz aí um pouquinho sobre a questão da fé, né? O degrau com a fé, subo primeiro. Eu acredito que a fé, ela fica cada vez mais ardente no nosso coração, falo pelo meu, conforme a gente desenvolve repertório de vida. Tanto que dá para ver até pelas escrituras sagradas que os homens de mais fé são os homens mais maduros. Porque a gente não consegue ver toda a continuação da escada, só o degrau à frente. Porém, quando a gente tem repertório de vida, a gente consegue conectar os pontos de trás para frente e aí a gente consegue perceber que mesmo que no início a gente trilhou um caminho que a gente não imaginava, a gente, no fim das contas, a gente conseguiu atingir, às vezes, nem o percurso que a gente gostaria, mas a gente atingiu aquilo que a gente precisava. Então, a fé ela se torna mais madura conforme a gente desenvolve mais repertório. Então, acho que os mais jovens, pela aquela ansiedade de não conhecer tanto a vida, têm uma fé um pouco mais frágil. Mas a maturidade, ela permite que a gente tenha uma fé cada vez mais madura em Deus. E a gente passa a compreender que não é de acordo com as nossas vaidades e gostos, mas é de acordo com aquilo que Deus prepara para nós. Perfeito, perfeito. Muito interessante, né? Hebreus capítulo 11 fala dos grandes homens da fé que se lançaram sem ter visto Abraão e outras promessas que nós vimos o que eles um dia acreditaram. Lelo, e você? Como é que você vê essa questão toda da fé?
subir o primeiro degrau, é necessário, sem se preocupar muito com os outros. A fé é o que nos move, né? A fé é aquilo que a gente não consegue ver, é aquilo que a gente não consegue enxergar, mas a gente sente. A fé é aquilo que a gente coloca em prática, é o que os nossos pais nos ensinaram, independente de religião, de bandeira, de placa. Eu acho muito importante a gente continuar passando para os mais jovens sobre religião, sobre fé, sobre Deus. Porque eu acho que se perdeu um pouco disso, do jovem estar dentro de uma igreja, dentro do centro espírita, independente da religião. Eu acho que atualmente os pais não estão pegando firme para com os jovens, para que tenham uma crença, para que leiam a Bíblia, para que acredite em Deus. Nossa, porque eu acho que, assim, você entrou num ponto aí, que ele é um ponto até sangrento. Eu vou usar esse termo, assim, gramatical, mas porque, assim, muitas pessoas falam que hoje você não precisa ter fé numa religiosidade. Tem que ter fé em você. Você tem que acreditar em você, que você pode e que você é capaz, etc. e tal. Claro, isso aí você é dotado de dons onde você é capaz. Agora, quem a pedra motriz, que é o motriz de estudo aí, alguém antes de você. Sim. Se eu existo é porque alguém me fez existir. Se eu penso e me deu a capacidade de inteligência de produzir um belo livro que bate recordes em 2024, é pela capacidade da doutora, estou dando um exemplo, sem dúvida, que ela é aguçada, esforçada, lutou, mas quem deu esforço a essa habilidade, essa espontaneidade de querer vencer? Alguém além dela. Perfeito. Isso é uma fé que realmente o mundo está confundido, que não quer mais saber de Deus. Então, falar fé é em você. Só que, na verdade, não se fez uma leitura de si próprio, né? Perfeito. Nós somos limitados. É mais fácil o jovem hoje perder meia hora no smartphone do que meia hora lendo um livro, lendo uma Bíblia, ouvindo os pais. Estamos vivendo um mundo totalmente de ponta cabeça. Cada palavra lançada é uma opinião formada. Claro, essa é a minha opinião. Perfeito. Legal, gente. Tá aí, ó, opinião do pensamento, cada um deu aqui, muito legal. Mas é o seguinte, nós temos a enquete de hoje, é o seguinte. O que você acredita, que enfraquece a nossa fé? O que você acredita que enfraquece a fé de qualquer pessoa? O mundo atual ou a falta de religião? Os dois juntos. Mas vamos lá, vamos ver depois o povo. Eu queria ver a opinião desse povo nosso aí. Vai lá no nosso Instagram aí, você vai, @programa Bendita Hora, e você vai falar o que enfraquece, que pode enfraquecer, tá bom? E aí a gente vai falar no finalzinho aí. Muito bem, meu povo. Você viu que anelzão bonito da Marcinha, né? Verde, lindão. Agora nós temos mais uma notícia aí. Vamos ver aqui, ó, rapidinho. Dá uma olhada, ó. Preguiça. Descubra os riscos de ficar muito tempo sem lavar o cabelo. Ácaros, parasitas que vivem nos folículos pilosos ou perto deles podem surgir caso você demore a higienizar os fios. Ô, doutor João, uma vez eu fiz uma pergunta para o senhor aqui que eu fiquei muito curioso, hein? Porque nós temos homens, vamos falar casos masculinos, tá? Eu vejo muitos homens, às vezes, morando na rua, principalmente antigamente chamava de mendigos, porque eram mendigos mesmo. Sim. Diferente hoje dos moradores de rua, né? Cada um tem uma história. Mas tinha aqueles cabelos enrolados, que o cara nunca lavava, aquela coisa assim. O cara cheio de cabelo, meu. Cheio de cabelo, não cai. O cara tá 1 ano, 2 anos sem lavar, tá até com terra. Dread. Bom, como é que acontece isso? Mas aí a gente vê aqui, preguiça de lavar o cabelo. O cabelo, os nossos cabelos, o couro cabeludo necessita ser lavado numa semana, 1, 2 ou mais vezes ou nenhuma? Excelente pergunta. Até 2021 não tinha consenso porque na área da saúde a gente leva muito em consideração a experiência profissional de cada um. Cada profissional tem, digamos, sua liberdade de expressão de acordo com uma corrente de pensamento válida, claro, para tomar suas decisões na conduta com um paciente, com um cliente de saúde. Mas a gente procura se basear muito em ciência. Então, até 2021 não tinha um estudo que mensurasse frequência de lavagem, faz bem, não faz cair cabelo, não faz. Então, era de acordo com o cabelo é mais seco ou não é. E aí criaram um estudo que mostrou pessoas, mulheres principalmente, que lavavam o cabelo 6 vezes por semana, em relação a outras que lavavam o cabelo em dias alternados. Mostrou que quem lavava o cabelo 6 vezes por semana tinha um couro cabeludo mais saudável,
com menos inflamação, muito mais limpo e também relatava menos queda de cabelo. Claro que a queda de cabelo envolve vários fatores. A questão química pode influenciar também, porque às vezes essa mulher que lava um dia sim, outro dia não, ela pode ter muita inflamação, porque dependendo do que ela está usando, né? Não sei. Pode ser relacionado à alimentação. Então acaba sendo uma avaliação que tem muitos vieses, que não dá pra gente determinar. Agora, quais são os males de não lavar o cabelo diariamente ou com uma certa frequência? A gente vive num país tropical. A pele do brasileiro é uma pele que ela tende a ser mista. Então é um couro cabeludo mais oleoso, uma testa mais oleosa e um nariz mais oleoso. Então, por causa dessa oleosidade, a gente acumula muito sebo no couro. Então, ficar 3, 4 dias sem lavar o cabelo vai acabar servindo de alimentos para fungos que vivem na pele, bactérias que vivem na pele, aumenta a tendência a desenvolver uma caspa. Quem tem alguma tendência genética pode desenvolver uma dermatite seborreica. Agora, por exemplo, ácaros, parasitas e tudo, aí já é uma condição muito extrema, não vai acontecer, porque a pessoa ficou algumas semanas sem lavar o cabelo. Agora, sobre os moradores em estado de rua, é um estado diferente, porque por um tempo, eu fiz iniciação científica no Instituto do Coração por mais ou menos uns 4 anos e pouco, e tinha alguns trabalhos compartilhados com a Faculdade de Medicina da USP. E aí um dos estudos que foram feitos foi justamente a microbiota do morador em estado de rua. Como ele está mais em contato com a natureza, ele tende a ser mais saudável e ter uma imunidade mais protegida do que a gente que se lava com frequência. Tanto que se a gente pegar... A Bactéria falou um pouco sobre isso pra gente quando ele veio aqui. E faz total sentido, porque quando a gente se lava demais, a gente causa uma desbiose na pele. Que a simbiose são quando os micro-organismos vivem em equilíbrio com a gente. E a desbiose é quando ocorre esse desequilíbrio. Se esfregar demais, aumenta o risco de dermatite, alergias, uma série de questões. Então, muitas vezes, o morador em estado de rua está mais protegido do que a gente. O que ele pode ter mais? Piolho, caspa. Por quê? Vão ser relacionados à parte de higiene e o contato que um tem com o outro. Agora, falar que ele tende a adoecer mais, isso não. Né? Ele, muitas vezes ele pode correr risco de saúde se der um banho nele e lavar ele demais. Mas também está correlacionado um pouco o biotipo de cada pessoa. Por exemplo, o senhor falou muito da questão do brasileiro. Realmente, o clima ele é propício para isso. Mas, às vezes, a reação que ela tem, e eu estou no mesmo país, ela pode reagir, ou você, que nós somos homens, eu e você. De repente, pode reagir de maneira diferente. Eu fico 3 dias sem lavar, você também, na mesma temperatura e tal. Isso vai depender muito de cada um, né? Mas, por exemplo, o homem tende a ter mais caspa do que a mulher. A gente tem uma pele mais sebosa, né? Sebosa no sentido de a gente produz mais óleo na pele. Então, a gente pode desenvolver mais caspa. Eu mesmo, se eu não lavar a barba diariamente com shampoo, quem tem barba, precisa ter o mesmo cuidado que tem com o cabelo. Lavar todos os dias, às vezes usar shampoo anti-caspa, porque senão pode desenvolver descamação, pode desenvolver caspa. Então varia de acordo com cada um, mas homens tendem a lavar com mais frequência. Tanto que mulher tende a lavar em dias alternados a maioria das vezes e tem um couro cabeludo e um cabelo bonito. Homem, se fica lavando em dias alternados, tende a ficar com um couro cabeludo mais oleoso, cabelo mais pesado. Que legal, bacana, hein? Tá vendo, gente? Tá aprendendo aí? Tá? Vamos cuidar do nosso cabelinho. Já tô cuidando do meu aqui, né? Inclusive é muito bonito. Cuidando do meu cabelo. Ué, que cabelo. Olha, gente, vamos aqui a outra notícia aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Da porteira para o mundo. E aqui, Ariane, esse trabalho que você acabou de realizar, o que as pessoas, um bom leitor, quem gosta de fazer uma boa leitura e quem quer também saber a importância da agropecuária, são testemunhos de quantas pessoas? Quantos? 24 convidados. 24 convidados. São figuras proeminentes do setor, além dos produtores rurais, figuras públicas, autoridades, que participaram, né, dessa moldura que o Brasil sofreu nos últimos 60 anos. Então, são participações especiais, com prefácio do Dr. Augusto Cury, quarta capa do Evaristo de Miranda, que é pesquisador da Embrapa há mais de 40 anos. Então, nós fomos presenteados por Deus, né, com essa oportunidade, porque não é fácil reunir 24 nomes de produtores rurais, dessas figuras importantes do setor, porque a rotina deles é muito frenética, né? Então, eu falo, padre, que eu até comento muito com o meu pastor, assim, hora para chover hoje, o pessoal tá pedindo, agora hora para parar, tá chovendo muito, pastor. Então, a gente sabe dessa gestão de emoção também do produtor rural, né? Então, tem que ter fé.
ter fé. Tem que ter fé e tem que colocar Deus à frente, porque nós dependemos, inclusive, dessas questões climáticas e econômicas para a gente se alimentar. O agronegócio alimenta o Brasil. Aqui tem uma pessoa que é a Josimara Ribeiro, deve ser uma das... Ai, a Josi, eu sou muito fã. Então, por exemplo, o pessoal vai olhar aqui, o futuro é uma semente. Aí tem o testemunho, a história dela, né? Inclusive do seu pai. Então, e do pai dela também? Sim, é do Grupo Colorado, então é sempre assim que você vai trabalhando aqui no livro. Cada um vai dando vai testemunhando como o agronegócio mudou a vida e está valendo a pena, etc e tal. Sem dúvida alguma. É isso que você está colocando nessa obra aqui? Todo mundo que tem curiosidade para conhecer o setor consegue receber essas informações através destes capítulos, porque são histórias reais. Então, você vai, de fato, assim, compreender o que é o agronegócio brasileiro e nós reunimos, né, nós compilamos essas histórias dos últimos 60 anos, mas nós sabemos que o agronegócio é desde a colonização, né? Maiores produtores de café, maiores exportadores de carne bovina, então os números são muito expressivos. Agora, Ariane, assim, nosso público também é uma população muito... pessoas que não têm, assim, tanta dominação, como é que eu falo, monetária. Uma curiosidade que a gente tem. A gente sabe que isso aqui é um grande negócio, principalmente no Brasil. O Brasil é um celeiro. Celeiro do mundo. Porém, assim, as pessoas com menor condição monetária têm condições para você também fazer a sua vida um agronegócio. Às vezes, coitadinhas, ela namora de aluguel. Como é que ela vai fazer? Ela está lutando, está buscando. Existe possibilidade para essas pessoas também? Existem produtores rurais de pequeno, médio e grande porte. Quando nós falamos em números expressivos, é porque a área que eu trabalho, de fato, tem aí um engajamento muito peculiar em relação às exportações. Então, quando a gente fala de um setor que agrega em 30% do PIB brasileiro, emprega quase 30 milhões de pessoas, nós estamos falando de todo tipo, né, de produtor rural e de toda a nossa cadeia produtiva. Então, quando nós nos inclinamos ao agronegócio, nós estamos falando de todos que fazem parte dessa cadeia produtiva. Agora, para mim é difícil eu opinar em relação à vida das pessoas e da situação delas. Porque ele pode ser beneficiado. Um criador de galinha, ele produz ovos e às vezes numa pequena escala. E aí ele pode se tornar um produtor de grande escala. Então tudo isso depende de habilidades. Se ele tiver um cantinho, uma terrinha, ele pode, se ele souber trabalhar. Uma horta é agronegócio, né? Entendi. Era isso que porque todo mundo que tem um pedacinho ou pode ter, a possibilidade é que todos possam ter, né? Mas algo que eu aprendi, inclusive, foi o Francisco Maturro, que foi presidente da AgriShow, secretário de Agricultura aqui do estado de São Paulo. Eu aprendi que não existe agricultura familiar. Querem trazer este conceito para a gente, mas todas as empresas são formadas por famílias. O agronegócio é feito de famílias. Então, o Brasil é uma grande família em que nós conseguimos alimentar em torno ali do mundo 1 bilhão de pessoas, segundo a Embrapa. Então, nós temos que nos curvar a este setor, não é, padre? Que bonitinho uma foto aqui, ó. O senhor, como é que chama dele? O senhor... Bom, tá aqui, ó, uma foto bonita, tem até o Sagrado Coração de Jesus. Conhece aqui? Sim. Essa foto, você não... Eu acho que tem uma legenda aqui. Botucatu, Oreste e Ana em sua casa no bairro de Botucatu. Então certamente são pessoas que também fizeram essa experiência. Que legal, Ariane, bacana mesmo, trabalho interessante, né? Vai adorar. Maravilha. Olha, é do padre esse aqui, hein? Sabe um dia eu vou trabalhar com agronegócio também, mas o padre trabalhando com agronegócio? Meu Deus. Sabe, né? Para Deus nada é impossível. Amém. Muito bem. Vamos mais outra notícia aqui, gente. Olha aqui, ó. Virgínia relata ter perdido cabelo após polêmica com base. Com base, viu? Alopécia na cabeça. Críticas negativas ao produto de sua marca, que é essa aí, ó, fizeram com que aparecessem buracos em seu couro cabeludo. Doutora Tatiana, isso é possível mesmo? A pessoa, poxa, que coisa, hein? A moça vai fazer lá vai passar um produto, daqui a pouco começa a ficar uns buracos no cabelo. Não, é que a história toda, que eu também fiquei sabendo na época, mas a história toda se baseia porque ela tem uma linha de maquiagem e a maquiagem dela, por algum motivo, recebeu críticas, isso levou ela a um estresse, né, uma preocupação com o negócio dela, e aí ela acabou desenvolvendo essa alopécia, que no caso dela parece ser uma alopécia areata, que a gente chama também de alopécia do estresse, né? Mas não é a única. A alopécia é quando realmente perde cabelo. Perde cabelo ali, fica lisinho.
Nesse caso da areata fica lisinho, mas tem a alopecia... bulbo, não fica com bulbo. Ele sai temporariamente, assim, se tratado. Muitas vezes ele volta sozinho, algumas vezes o tricologista está aqui para me dar apoio, mas muitas vezes assim, você pode até estimular usando medicações como corticoide, por exemplo, para diminuir a inflamação e ele voltar. Eventualmente pode ficar definitivo. E pode, inclusive, a alopecia areata, em geral, ela acontece como se fosse uma área pequenininha ali, sem cabelo, e depois ela pode expandindo, pode juntando outras e evoluir para um caso mais extremo que chama alopecia universal. E essa alopecia areata universal, aí você não tem nem na sobrancelha, pelo, barba, não tem nada. No caso daquele ex-jogador do Corinthians, Ronaldo. Isso. Ronaldo é isso mesmo. Manelli, né? Ele perdeu todo o pelo do corpo. É um tipo de alopecia? A alopecia areata pode acontecer em qualquer área do corpo que tenha pelo, né? Mas cabelo, isso barba. necessariamente pode ser um pouco hereditário também, essa alopecia? Posso contribuir? Pode. A alopecia areata, qual que é a diferença dela? Ela é uma desordem autoimune. Então a pessoa ela tem uma tendência genética à parte autoimune. Tanto que existem alguns genes que são similares no vitiligo. Sabe vitiligo? Sim. Então a areata ela é muito parecida com o vitiligo em comportamento. Então a pessoa ela tem que ter essa tendência e o emocional ele é um gatilho. Então não é que a pessoa vai passar pelo estresse e vai ter perda de cabelo. Mas como a doutora mencionou, ele pode ser um gatilho que desencadeia uma vez que a pessoa ela tem uma questão genética. Igual na época ela tem uma presença na mídia de 20 milhões de pessoas que acompanham o trabalho dela. Então imagina uma crítica de 20 milhões de pessoas te atacando o tempo inteiro. Ela acabou entrando num estado de surto muito intenso. Algumas pessoas manifestam na pele. Tem pessoas que manifestam, às vezes, uma alergia muito intensa, uma dermatite. No caso dela, uma areata, e tem pessoa que desenvolve vitiligo. E quem tem essa tendência... Mas, normalmente, 90% das pessoas que desenvolvem areata na fase adulta, ela tende a reverter com acompanhamento profissional no consultório e, às vezes, até sozinha, espontaneamente. Essas versões mais graves é quando a pessoa ela tem histórico de ter desenvolvido primeiro na infância. Entendi. Ou ali no início da adolescência. Aí quando desenvolve a universal, aí a chance de reverter ela é muito menor. Triste, né? Mas nesses casos a gente está falando da areata, que aí realmente fica peladinho. Mas existe a alopecia, o eflúvio telógeno, que também é considerado uma alopecia de estresse, que é quando você faz uma troca mais intensa dos cabelos. É normal você ter uma troca frequente. E no eflúvio telógeno, ali você vai ter uma troca mais intensa. Então vai ser mais fios, normalmente os pacientes notam. E isso pode ser desencadeado, é natural, é fisiológico, mas pode ser desencadeado por um estresse, por uma doença, a própria gravidez, né, a maternidade, o pós-parto também perde cabelo. Então, tudo isso também, o estresse pode levar a um eflúvio telógeno mais intenso. O que acontece é que algumas pessoas têm esse estresse recorrente. É aquela coisa muito pessoal de cada um, né? Como que cada metabolismo, lidar com a situação. A parte psicológica da pessoa pode... Não é? Agravar ou não. E aí é um ciclo vicioso até, né? Porque você perde cabelo, aí isso te deixa mais angustiado, aí a angústia gera mais estresse que perde mais cabelo. Eu ia até perguntar isso para você, doutora, mas eu acho que a resposta acho que ela é quase óbvia, né? Homens e mulheres, principalmente hoje em dia, eles estão quase equivalentes nas suas vaidades, né? Sim, está aumentando muito a vaidade, mas está aumentando bastante. E agora o homem está praticamente assim. Eu acho que quando alguém tem esse tipo de problema, esse tipo de alopecia, principalmente na cabeça, que eu vou explicar, quem é que sofre mais, os homens ou as mulheres? Eu acho que são as mulheres. Eu acho assim, ambos sofrem muito, né? Claro que o sofrimento é individual, mas na mulher ainda é mais raro, né? Vamos dizer que não é tão comum. Então ele acaba causando, eu acho que um estresse maior. Que eu vejo em consultório, né? Um estresse maior, assim, realmente deixam elas muito chateadas ali, esconde, peruca, não fica na frente nem de pessoas próximas, sem o cabelo. Então realmente incomoda bastante. Que coisa, né? Muito bem. Se o senhor me permite fazer uma pergunta para os doutores, que vai matar a curiosidade de milhões de sambistas e pagodeiros que, assim como eu, usa muito boné, muita bandana, muita touca. Pergunta frequente. Isso faz com que haja queda de cabelo ou cause algum tipo de alopecia? Acho que a sua pergunta aqui, ela é legal, porque daqui a pouquinho vai ter uma pergunta própria para isso. Top. E você, olha, o Lelo já antecipou aqui, porque o cara é esperto, hein? Deixa comigo. Ele usa boné. Não é brincadeira, não. E já retém a audiência. Eu não uso, eu fico meio com medo. Foi boa pergunta, tá? Ótimo. Cabeluda, né? Vamos lá. Temos mais uma notícia aqui, minha gente, ó. O samba que cura.
Especialista explica que o ritmo pode ajudar a tratar problemas como depressão e ansiedade. Olha, ô João, desculpa, Lelo, eu estava no aniversário do meu irmão e ele contratou um grupo de samba, muito legal, que inclusive até depois vou querer tentar trazê-lo aqui no meu programa. Cara, é impressionante quando eles começaram a tocar, eles são muito bons, e aquilo envolveu todo mundo, em todas as idades, até minha mãe, que não tem lá uma saúde muito boa, a minha mãe ficou assim muito entusiasmada de ouvir, porque era aquele samba bem tocado no sentido com surdo, tinha bem no ritmo, no compasso. E a música, e aquilo anima, por mais que você fale, eu não gosto de samba, não tem como, o seu pé pula, você fica assim, você quer chacoalhar o corpo. O samba é um ritmo que é próprio, claro, a gente tem uma origem afro, mas o Brasil desenvolveu muito bem esse ritmo. E ele é contagiante a ponto de até de poder curar problemas psicológicos, depressão, essas coisas todas. Com certeza, padre. Não só o samba, como a música cura, né? Eu sou uma vítima de... Perdi um companheiro de trabalho em 2006, onde eu entrei em uma depressão profunda, conhecendo o samba, que eu não era sambista, eu era rapper. Rapper. Comecei com o rap em 92, 93. Certo. Devido à depressão, o meu irmão mais novo me apresentou o samba e o pagode. Ele já curtia? Ele já curtia, só que ele era bem novo, sofria com os grupos de bairro. Um certo dia minha mãe falou assim, Valério, por que você não se une ao seu irmão e volta para a música? Só que tocando samba, tocando outro ritmo. E isso me trouxe de volta à vida, isso me resgatou. Mas o samba fez o quê? O que você encontrou no ritmo do samba? Eu sei que, como você falou, é música, a música já faz bem. Mas por que no samba? Você tinha um outro estilo e, de repente, o samba te deu uma resgatada naquele período da sua vida. Eu entendo que é tudo isso que o senhor acabou de falar. A energia, o swing, por vir de várias partes do mundo. Isso chega num ponto que não tem uma real explicação o quanto é contagiante o samba. Então, eu entendo que tudo isso resgatou a mim e resgata a muitas pessoas por não ter uma explicação. Existem vários tipos de samba, vários tipos de pagode, o samba afro, o samba axé, o samba reggae, o samba arerê, o samba de roda. Não existe um número, uma matemática que comprove de onde veio a origem do samba. Eu entendo que essa junção de ritmos, como o senhor falou, é um pandeiro, é um surdo, é um cavaquinho, faz com que a pessoa saia de si, se transforme, se cure. E assim, o samba é um ritmo, dizem que é brasileiro, aonde é um pouco difícil de tocá-lo, porque não é simplesmente um rock, não desmerecendo o segmento, que com uma guitarra você faz um rock. É muito difícil você unir 5, 6 cabeças pensantes e aquilo transmitir para nós um único som. Será, Lelo, que isso tem a ver um pouquinho até com essa genuína realidade humana, que nós não nascemos para ser sozinhos? Porque quando nós nos unimos, cada um usando os seus dons e talentos, a harmonia de um acontecimento grandioso surge. E eu acredito que isso na música, por exemplo, a junção de um cavaquinho com um bumbo, eu falo bumbo, surdo, mas deve ter outro nome, né? Um reco-reco. De repente você acopla até uma bateria. Hoje em dia a gente tá vendo no grupo lá, eles tinham uma bateria que tinha o bumbo, tinha o cara lá tocando assim, aqui, mas tinha a batera, o cara com o violão e tinha alguém com uma guitarra. Quer dizer, o cara conseguiu unir várias frações de especificidade musical, que aquilo entrou no nosso cérebro como tipo assim, é isso que eu preciso. É desse engarrafamento todinho. Perfeito. Eu acho que o samba traz isso mesmo, né, cara? Com certeza. E hoje o samba, padre, ele não está só naquele nicho fechadinho. Hoje o samba, ele está de uma forma transformadora, que hoje você consegue fazer um trap junto com o samba, você consegue tocar um sertanejo junto com o samba. O samba é o pagode, você consegue tocar um rock. Eu tenho vários amigos que fazem rock em samba. Então, hoje, o ser humano precisa do ser humano, não tem como. Em 92, quando me fizeram uma proposta de
compor uma música para uma festa no colégio, eu achava o samba surreal na minha vida. Por quê? Nossa, como que 8 cabeças conseguem falar a mesma linguagem, sabe, discutir, entrar num consenso comum ali. Para mim era muito surreal. Foi onde eu parti para o rap, falei, não, 2 pessoas tá bom, tal. Só que hoje eu entendo, é muito difícil ter um grupo? É difícil. Mas assim, pessoas precisam de pessoas. Nós temos um trechinho de você cantando aí, ó. Jura? Tem. A produção, solta o Lelo aí, pelo amor de Deus, quero escutar. Não dá pra explicar como é se apaixonar. Não sei como começar, mas eu vou. Surpresa, hein, padre? Eu não sabia. Sabe aquele sonho bom que a gente não quer acordar? Emoção do verão e o mar. Tipo aquela música que chega pra te viciar. Um refrão que a gente aí, gente. canta sem querer cantar. Da hora, né? Você tá gostando? Ó, como ele canta bem. E nós vamos entrar agora também no intervalo com o samba do Lelo. Aí, ó. Aqui, ó, nós estamos saboreando um cafezinho gostoso aqui. Tá gostando, doutora? Tá gostoso? Gostosinho? Café maravilhoso. É o nosso diretor que faz, ele faz bem o café, né? Fora de série. Gente, olha aqui, ó. Vamos uma outra notícia aqui. Acho que vai ser com o doutor mesmo, né? Doutor João. Vamos ver, mexer, falar com o cabelo, vamos ver. Olha lá, aquela pergunta do Lelo lá. Usar boné realmente faz o cabelo cair? Ô, doutor, usar muito tempo o cabelo, eu acho que fica suado, né? Eu vou falar pra mim, ela ignora. Eu acho que você fica muito tempo com aquela cabeça fechada aqui, ó. O couro cabelo precisa respirar um pouco. Eu tô falando por mim. Vamos falar pro especialista. Doutor, quem usa muito boné pode atrapalhar um pouquinho, principalmente quem tem a tendência a ficar careca, alguma coisa, ou não? Esse é um tabu. Ótima pergunta. Uma pergunta que faço para todos os colegas aqui na mesa. Usar roupa faz cair os pelos do corpo? Não. Normalmente, quando quer se livrar dos pelos do corpo, tem que recorrer à depilação. Por que faria cair o do cabelo, da cabeça? Porque a respiração do cabelo, como o padre mencionou, ela não é aeróbia do sentido do ar ambiente. A respiração, ela vem da circulação sanguínea. Então, o cabelo, ele respira por dentro da pele. Ele não respira por fora da pele. Interessante. Então, quando você usa cobertura, é o equivalente a usar roupa. Tá. Imagina, a gente usa roupa íntima e mais uma cobertura, por exemplo, uma calça. Olha como abafa as regiões íntimas. E quem quiser se livrar dos pelos, tem que recorrer à depilação. Porque o pelo, ele não cai assim tão facilmente. O que aconteceu é que a perda capilar, ela incomoda o ser humano há mais ou menos 2.500, 3.500 anos antes de Cristo. Então já tinha relato na Grécia Antiga da mistura de óleos vegetais e óleos essenciais, extratos herbais, inclusive até esterco de pombo, para tentar tratar a perda de cabelo. Tanto que a palavra alopécia ela é do grego antigo, que significa raposa, por causa das trocas de pelo que a raposa tem. Entendi. A Cleópatra, mais ou menos 65 anos antes de Cristo, a Cleópatra, ela também tinha alopecia androgenética. Então, depois de estudos da múmia dela, verificou que ela tinha alopecia. Então, sempre incomodou o ser humano. Por que eu disse isso? Porque a gente foi descobrir tecnicamente as causas da alopecia, mais ou menos na década de 50, por um pesquisador chamado James Hamilton. Isso aqui é muito recente. É muito recente. Que ele identificou a base molecular da alopecia e identificou isso baseado em estudos feitos com eunucos. Então, ou seja, a gente está falando do século passado. A nossa descoberta mais técnica sobre a alopecia. E o genoma humano, ele foi mapeado nos anos 2000, 50 anos depois de falar primeiro sobre a alopecia genética. Pelo amor, hein? Então, é tudo muito novo. Então, por muitos anos, o ser humano, principalmente nós homens, usávamos cobertura. Chapéu, cap, boina. E ele cobre exatamente a área da calvície. Então, foi uma coincidência que associou que a área da cobertura era a área da perda capilar. Só que falando do ponto de vista biológico, não tem relação nenhuma. Pode usar o boné sem problema, mas lava, porque se ficar sujo vai dar caspa. Sambistas e pagodeiros do Brasil, está respondido. Pode usar o boné que faz isso aí, mostra grava, banda, lava. No grupo lá. Mas pode usar aquele chapéu estiloso que faz parte da composição. Amo. Eu não uso para não atrapalhar o meu topete. Atrapalha total, vai amassar tudo. Fica amassado, fica feio, né? Então deixa aqui, ó.
Meu boné ele já me segura aqui, ó. Isso aqui já tá cobrindo, ó. É um cap natural. Gente, legal, né? Vamos aqui mais uma pergunta aqui. Ó, mais uma notícia. Gravadoras, inteligência artificial agora. Gravadoras travam batalha jurídica contra a inteligência artificial que cria música. Ô Lelo, isso aí a gente estava ouvindo há um tempo atrás, agora recentemente mesmo. O pessoal estava reclamando disso, muitos artistas estavam preocupados com isso. Realmente, as gravadoras estão travando uma batalha mesmo, cara. Você é um músico e tal. A inteligência artificial, que é uma coisa tão boa, ela pode ser usada para atrapalhar o trabalho profissional da arte, né, cara? Com certeza, padre. Existem 3 gravadoras, pode-se dizer o nome? Pode, né? Acho que não tem Pode dizer problema. o nome, Universal, Sony Music e Warner, se não me engano. Está travando a batalha com algumas startups, algumas empresas de inteligência artificial, porque estão pegando músicas com direitos autorais e fazendo cópias, fazendo réplicas. Entendi. É fácil, o cara ganha dinheiro em cima disso, Se né? existe o direito autoral, Sim. tem que se pagar pela uma liberação. E a inteligência artificial não está, né, Simplesmente respeitando tá pegando, puxando aquilo, descendo e fazendo uma música em cima daquilo. isso. Como o senhor falou, com certeza, a inteligência artificial ela é muito boa nas mãos de pessoas boas. Sim. A mão de pessoas erradas se torna uma arma, né? E referente à música, eu ainda estou no meio, padre, sabe? De 100% eu estou meio balançado se eu sou a favor ou se eu sou contra, porque vai desmascarar muitas coisas erradas, vai ajudar muito a gente que é pequeno, que está galgando por um espaço, por um lugar ao sol, e vai prejudicar o grande, vai igualar. Então, eu acho que essas batalhas jurídicas, elas são importantes que elas aconteçam, para que a gente possa, dentro de um mundo que é desse advento novo para nós possamos entender quais são os degraus que a gente tem que subir e não subir. Perfeito. Não é? Eu acho que é legal esses entraves, de uma certa maneira, né? Porque se não tiver esses desfiar de contas, Perfeito. um vai ser prejudicado sempre, o outro vai ganhar, o outro vai. Então, como a gente está aprendendo a andar com a tecnologia, eu acho que tudo isso é válido para a gente saber ponderar o que vai ser bom para os músicos, Perfeito. o que não vai ser bom, a inteligência artificial, até onde ela pode ir. E se ela quiser ir, ela tem que pedir licença de uma maneira legal. Perfeito. Acho que é bem por aí o caminho, não é? Como diz a minha produtora, Marli Alves, com a inteligência artificial, ela vai igualar o grande ao pequeno. Eu tenho dinheiro, então eu tenho números comprados. O pequeno não tem dinheiro, então ele fica aqui. Sendo que o trabalho do pequeno, às vezes, é muito melhor do que o do grande. Porque o grande faz um trabalho porque ele precisa alimentar as redes sociais. E o pequeno faz aquele trabalho com aquele dinheiro suado para mostrar o trabalho e para conquistar o lugar ao sol. Sim. Aproveitando o gancho, se eu me permitir, posso dar um spoiler? Sim. Dia 6 do 12, a gente lança mais um single, mais um trabalho em todas as plataformas digital. A música chama-se De Ponta Cabeça, fala um pouco da inteligência artificial, de tudo que está acontecendo no nosso mundo atual. A letra já está trabalhando sobre isso mesmo. Isso, é um trabalho totalmente fora do que eu já venho fazendo. Que vai ser onde? Dia 6 de dezembro? Lançamento em todos os aplicativos de música. Nos aplicativos? Isso, em todas as plataformas. Vai estar como o que lá para o pessoal saber? Vai estar o Lelo ou vai estar o grupo... Não, vai estar como um Lelo Cantor. Lelo Cantor. Isso, De Ponta Cabeça, dia 6 do 12. De Ponta Cabeça? É o nome do single. single. Legal, que está fazendo referência aí à tecnologia, à inteligência artificial. O clipe vai mostrar um pouco de tudo que vem acontecendo, tragédias, Poxa, o legal. ser humano querer ser mais do que o outro, só porque tem um pouco mais de poder, a cor da pele, de tudo, né? A gente vai pegar, englobou um pouco de tudo nessa composição que vai estar disponível dia 6. Sambão mesmo. Não é bem um samba, a gente fez um acústico, padre. Acústico? Sabe? Um acústico, uma voz e violão ali, sabe? Entendi. E o clipe tem que ter um pouco de, de coração para assistir, que o negócio Bacana. é um pouquinho... Vai mexer, vai mostrar mexer. a realidade do que vem acontecendo. 6 do 12. 6 do 12. Maravilha. Os aplicativos de música. Grande Lelo, hein, gente? Ô, Lelo, queria ver você cantar ao vivo no meu programa em qualquer hora, hein? Convida a gente que a gente volta, mas se tem Deus que levar quiser. o grupo lá, hein? Com certeza, a banda... Eu gosto de fazer ao vivo, porque eu falo assim, agora faz uma palhinha disso aqui, agora faz uma palhinha disso aqui. Eu também gosto de cantar, eu atrapalho um pouco, mas depois dá certo. Já senti que o senhor é muito pra frente. Hoje eu entendo. Aqui mais uma notícia. Puxa, que fantástico. Olha aqui, ó. Legal. Projeto determina que indivíduos com alopecia areata, isso, né? Areata, sejam considerados pessoas com deficiência, hein? A doença se caracteriza pela excessiva queda de pelos no corpo
e no couro cabeludo e acomete mais de 1% da população mundial. Doutora, meu Deus do céu, a pessoa que tem esse problema aí, indivíduo, alopecia areata. Areata é aquela que a gente falou que é uma areazinha que perde cabelo, que foi a que a moça blogueira apareceu. Mas pode ser considerado pessoas com deficiência? Então, é complexo isso, né? É complexo, né? Porque, assim, se você tentar abranger todas as pequenas deficiências no mundo, começa a ficar muito complexo, né, essa discussão. Então, assim, que a alopecia areata pode incomodar visualmente, causar dificuldade para quem tem, sem dúvida, isso não há a mínima dúvida, né? O difícil é tornar isso uma doença. Assim, você vai conseguir cobrir todas as deficiências que existem no mundo, né, numa porcentagem tão baixa. E a areata em específico, assim, eu já tive nas minhas gravidez, na minha segunda gravidez, tenho 3 filhos, perdi várias gravidezes, tive 6 gravidezes para ter meus 3 filhos. E na terceira, quarta gravidez, mas a segunda filha viva, né, eu tive 2 áreas de areata. E nem acho que era tanto, era estresse, você trabalhando bastante, filho pequeno, dormindo pouco. Mas elas escondidas, então de um modo geral a areata não incomoda tanto, quando é uma areata padrão mais comum, né, que a gente encontra. Agora, se a areata acontece, que nem a universalis, né, ou ela acontece com várias falhas na cabeça, aí realmente torna uma situação que para a pessoa conviver socialmente vai incomodar ela. Se ela não puser uma peruca, alguma coisa, as pessoas vão olhar de novo, então causa aquela repulsa. Mas a ponto de falar, de dizer que pode ser considerado uma deficiência, não sei se isso é um pouco forte demais. Então, essa discussão, assim, a gente pode ficar aqui horas discutindo de deficiência. Mas você que nunca teve, você não sabe o que é. Não, beleza, mas aí... Mas não deixa de incomodar bem. Quem tem e desse jeito que eu falei, que causa repulsa... Eu sei que um caso é um caso, outro caso é outro caso. Então, por exemplo, uma pessoa que dependendo da depressão que ela tem, lá você vai estar, você é deficiente. Sim. Porque ela está sofrendo muito. Por isso que eu falei, tornar deficiente, que... assim, tem tanta coisa no mundo que pode... e a gente começa que é uma coisa muito... É difícil. Diferente para essa pessoa, né, meu? Mas, sem sombra de dúvida, em alguns casos extremos, deve ser bem mais difícil. Mas eu acho que generalizar para a areata, né, eu acho que fica uma coisa meio exagerada. Eu acho que nesses casos tem muitos recursos, que você falou, tem peruca, hoje a medicina... De repente, eu não sei se pode fazer algum tipo de... Tem tratamento. De transplante, né, doutor? Eu não sei. Até para mulher, talvez um pouquinho mais difícil. Não, transplante a gente faz em mulher também. Também, não faz? É gigantesco. A gente pode ficar aqui horas falando de tratamento. Existem muitas coisas... Existe possibilidade de amenizar. De alopécias, de modo geral, que a gente consegue ajudar. Tem umas ou outras mais difíceis, tipo uma cicatricial, que são um pouco mais complexas. Mas hoje o implante capilar para homem, para mulher, existem tratamentos clínicos bem efetivos, assim, que vão ajudar. A alopecia areata é uma delas, que bem tratada, bem cuidada, a maioria das vezes ela volta. Então é complexo chamar isso de deficiência, né? Mas... Está bem avançada a medicina, né, para isso. É bem avançada. Gente, vamos aqui, temos agora mais uma notícia sobre agronegócio. Aqui, melhor resultado da série. Agronegócio brasileiro bate recorde de geração de empregos. É isso mesmo, doutora? Bate recorde. Eu sou muito fã do agronegócio, né? Sou muito grata pelo alimento que tem na minha mesa. Eu sou muito grata exatamente para essa geração de emprego, que independente do governo, o agronegócio está de pé, está trabalhando. Faça chuva, faça sol. O governo ajude ou não, o que também é muito burocrático, né? Quando a gente fala de ajuda do governo e a gente se inclina, né, para o setor. Então é isso, quase 30 milhões de empregos gerados no Brasil. É muita gente. E engraçado que não difundíamos, né? Nós não tínhamos o conhecimento do agronegócio. E eu nasci no interior de São Paulo, nasci em São José do Rio Preto, terra do ex-ministro Antônio Cabreira Mano Filho. Então a gente tinha uma ou outra notícia, mas não era difundido, nós não tínhamos tanta informação. Pelo contrário até, né? A gente era até demonizado, né? Muitas vezes a gente tem até que desmistificar alguns assuntos em relação ao setor e que são completamente diferentes da realidade. Eu falo que todo mundo que tem realmente interesse em conhecer o setor precisa visitar o campo, a vida do produtor rural. Não é essa bateção de panela na Faria Lima, essa bateção de panela na Avenida Paulista. É orando mesmo para chover, orando para parar de chover. E são pessoas e famílias se preocupando com o alimento na mesa de 212 milhões de pessoas, né? E qualquer, assim, a gente fala qualquer idade, seria também ser muito audacioso, mas é um ramo que nem, por exemplo, ele bate recorde de geração de empregos.
Um aposentado, uma senhora aposentada pode estar dentro dessa geração de empregos. Que engraçado, né? Nós temos a tecnologia aí em favor, né, da música, em favor da ciência, da medicina e do agronegócio também. O uso de drones facilita muito, né, na safra, facilita neste mapeamento também de território e nos ajuda muito, né, em relação também à colheita, à plantação. Hoje, produtor rural jogando semente, né, realmente são os pequenos agricultores. As grandes produções, elas são feitas através de todo esse maquinário, o uso dessa tecnologia, mas mais do que isso, mesmo com o advento de todas essas tecnologias, de redes sociais que nos conectam ao agronegócio mundial e global, nós temos um recorde de geração de emprego. Então, de fato, nós estamos agora trazendo o que é o agronegócio para a vitrine, né, para a vitrine da mídia, da imprensa. De fato, nós estamos agora reportando o valor e o tamanho do agro. Não, é porque assim, às vezes a pessoa, eu não tenho condições de comprar muitas máquinas para o meu negócio, mas eu posso colocar mão de obra. Sim. Mas também eu não tenho coragem de colocar um velhinho, tadinho, para ficar trabalhando, para plantar batata lá para mim, né? Eu fico um pouco preocupado com isso. Eu vou gerar emprego para ele, mas tadinho vai ficar lá no sol com o chapéuzão, apesar que não fica mais careca, mas o chapéuzão dele lá. Mas é um assunto interessante, um assunto que pelo menos gera condições para as pessoas trabalharem. Isso é mais importante, né? Mudamos a rotina do campo. Eu acho que é isso que é importante. E o pensamento do senhor, às vezes, pode ser um pouquinho atrasado. É diferente. É diferente. Porque mudou essa realidade do campo, do Não, é porque você usa um drone. Eu queria que o cara... em vez de colocar o drone, eu quero arrumar emprego pro cara. Vai lá, olha lá de cima. Alguém para monitorar. Sobe na árvore lá, me conta. Explica lá, conta pra mim. Para arrumar emprego pro cara, coitadinho. Sobe naquela árvore lá, toma cuidado pra não cair. Depois você me traz o resultado, que é a distância que você viu, o que tem. Mas, gente... Adoro, doutora, senhor. Essas provocações são maravilhosas. Gente, é o seguinte... Pode faltar. Eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Obrigada. A enquete, vamos ver a enquete. Isso aí, até aquela pergunta é legal aí, ó. Vamos ver o resultado da enquete. O que você acredita que a fraqueza da nossa fé é em relação ao mundo atual ou a falta de religião? Vamos ver. 53% diz que o mundo atual é que atrapalha. E 47% diz que é a religião, falta de religião que está levando. Tá, quase empatou. Olha, o pessoal está bem dividido nas ideias aí, né? Legal, gente. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui. A Ariane, obrigado pelo livro. A Ariane é maravilhosa, é muito inteligente. Eu gosto quando você vem aqui, que a gente dá umas apimentadas nas conversas. Eu adoro. Obrigado, Arianinha. Deus abençoe você. Amém. Lelo, cantor. Muito obrigado pelo espaço, padre. Parabéns pelo seu trabalho aí. Muito obrigado pela oportunidade. Doutora Tatiana, que Deus abençoe. Vai voltar no meu programa? Com certeza. Deus abençoe você. Não, João, prazer. Obrigado, querido, pelas suas colocações muito importantes. Gente, logo mais às 19 horas, Padre Marcos lá com a Noite Carismática. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Bom feriado amanhã, hein? Todo mundo. Isso aí, se apaixonar. Quando você se sente assim, já era. Vira a pessoa mais feliz da terra. Se o bem